Irmãos, que alegria estarmos aqui nessa manhã, celebrando a Páscoa. E a pergunta que mais me fizeram essa semana foi: pastor, por que a Páscoa dos militares é em outubro? Na verdade, a nossa Páscoa não é em outubro. A Páscoa dos militares, ela pode ser em qualquer data, e eu já explico para vocês. Na Segunda Guerra Mundial, uma equipe de militares, os pracinhas, estavam na Itália, e por causa disso, por causa da guerra, eles não conseguiram celebrar a Páscoa no período comum. Então, quando eles voltaram para o Brasil, então eles fizeram uma celebração de Páscoa fora do tempo, numa data qualquer, digamos assim. Então, foi instituído desde lá, ou seja, já é uma coisa de décadas atrás, que nós militares, para relembrar isso, nós fazemos a Páscoa fora do período comum, fazemos a Páscoa em qualquer outra data. E eu descobri por esses dias que isso tem até respaldo bíblico. Se você for ler na Bíblia a história da Páscoa, você vai ver que o próprio Deus, ele permitia que aqueles que não pudessem celebrar a Páscoa no dia 14 de Nissan, a data que Deus estabeleceu, por algum motivo, eles poderiam celebrar 30 dias depois essa Páscoa. Então, o que nós militares fazemos é isso: celebramos a Páscoa numa data posterior, em memória ao que os nossos irmãos militares na Segunda Guerra fizeram. Queridos, eu queria que você, por gentileza, aquele que está com a sua Bíblia, abrisse em Lucas, capítulo 22. Quem está sem Bíblia, vai ser projetado aqui no telão também. Lucas, capítulo 22, versículo 7 em diante. Lucas, capítulo 22, versículo 7 em diante. E a palavra do Senhor diz: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Então lhes perguntaram: onde queres que a preparemos? Jesus lhes explicou: ao entrardes na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Sigam até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa o seguinte: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e ali farei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Antes de nós entrarmos propriamente nesse texto, esse momento tão especial em que o próprio Jesus quer celebrar a Páscoa com seus discípulos, nós precisamos relembrar algumas coisas muito importantes sobre o que é a Páscoa. E a primeira coisa, e a mais importante de todas, é que a Páscoa não é uma criação humana. Não foi a igreja que inventou a Páscoa, não foi Moisés. Quem criou a Páscoa foi o próprio Deus. A Páscoa é criação de Deus. Em Êxodo capítulo 12, que eles, se quiserem se aprofundar mais, leiam lá e vocês vão ver que cada detalhe da Páscoa não veio da cabeça de Moisés, foi ordenança do próprio Senhor. Outra coisa importante ao lembrarmos de Páscoa é o significado da palavra. A palavra Pessa, em hebraico, Páscoa, significa passagem. E pelo menos nos remete a dois entendimentos. O primeiro foi quando Deus passou pela terra do Egito e não entrou nas casas daqueles que estavam cobertos pelo sangue do Cordeiro. E ele trouxe juízo, matando todos os primogênitos das pessoas, dos animais, menos daqueles que estavam cobertos pelo sangue do Cordeiro. Então, o primeiro significado de Pessa, de passagem, é o que significa a palavra Páscoa, é quando o próprio Deus passou pela terra do Egito. O segundo entendimento de passagem é a saída da terra de escravidão para uma passagem, ou seja, uma saída da terra de escravidão para uma nova vida de liberdade. Então, esses são os entendimentos essenciais. Uma coisa importante a gente lembrar também, irmãos, são os três elementos principais da Páscoa que Deus criou. O primeiro e o mais importante de todos os elementos é o Cordeiro. Sem Cordeiro não tem Páscoa. E esse Cordeiro, ele tem algumas características muito importantes. A primeira é que ele é sem defeito. A família não podia pegar ali o cordeirinho que tivesse mais piorzinho, tivesse doente, com a perna quebrada, e usá-lo para Páscoa. Não pode. O Senhor falou como tem que ser o cordeiro: macho de 1 ano, sem defeito, perfeito. Algo que Deus já estava ensinando aquele povo, que se concretizaria muitos anos depois. Outra coisa importante no cordeiro é o próprio sangue do cordeiro. Vocês já tinham parado para pensar que
simplesmente matar o cordeiro, se a família pegasse o cordeiro e matasse o cordeiro, se a família fizesse só isso, não seria Páscoa completa. Porque para aquela família escapar da destruição, da morte do primogênito, era necessário matar o cordeiro e fazer o que, irmãos? Passar o sangue. Não podia só matar o cordeiro, tinha que passar o sangue nos umbrais da porta. Da mesma forma, queridos, Cristo, nosso Jesus, o nosso Deus, Ele foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Ele foi a consumação da Páscoa. Jesus foi a Páscoa perfeita. Quando João viu, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A morte, o sacrifício de Jesus, não foi apenas para um grupo de pessoas. O sacrifício de Jesus foi para toda a humanidade. Mas estarão livres da morte eterna aqueles que passarem o sangue de Jesus nos umbrais do seu coração. Aqueles que tiverem a sua vida lavada e remida, como nós gostamos de dizer, pelo sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus foi suficiente, obviamente, mas estarão debaixo da bênção de Deus, estarão livres da morte eterna, aqueles que passarem o sangue de Jesus sobre a sua vida. Um outro elemento importante, o próprio Deus criou isso, foi os pães asmos. Pães asmos são aqueles pães sem fermento. E naquela época, para que uma massa fosse fermentada, um pão fosse fermentado, para que ele pudesse crescer, não era rápido como é nos dias de hoje. Ele precisava ficar de um dia para o outro. Era algo demorado. O que Deus estava querendo ensinar para aquele povo com os pães asmos, que eles precisavam estar prontos para rapidamente partir. A saída do Egito não podia ser demorada. A saída do Egito não podia ser em partes. Não, primeiro vai um pedaço, depois, um mês depois vai. Não podia, tinha que ser todo mundo. E de uma vez só, e rápido. Ele falou que a Páscoa deveria ser a vestimenta que as pessoas deveriam estar usando para celebrar a Páscoa. Eram vestimentas já de sair, de ir embora. Saída rápida. O que isso representa para nós, queridos? Quando o Cordeiro de Deus, Jesus, entra na nossa vida, a nossa saída do mundo de escravidão, da vida de pecado, aliás, fermento na Bíblia representa pecado, ela tem que ser uma saída radical. Não existe, irmãos, uma conversão mais ou menos, ou uma meia conversão. Ah, você é cristão? Não, eu sou meio cristão. Eu sou mais ou menos crente. Ou então, eu estou em processo de conversão já há 15 anos já. A pessoa está se convertendo há 15 anos. Não existe isso. Lembrem de Paulo, como foi a conversão de Paulo, foi radical. Estava indo fazer o que na cabeça dele era algo importante, o zelo dele de exterminar a seita dos nazarenos, mas no meio do caminho ele encontra o nazareno. O nazareno diz: Paulo, é o contrário, você está jogando no time errado, vem para cá, vamos fazer o que é certo. E a conversão de Paulo foi radical. Quando nós saímos do mundo de pecado, quando nós saímos do Egito, nós precisamos, como esses aqui que comeram os pães asmos, pães que são feitos rápido, a nossa conversão não pode ser prolongada, ela é um ato de Deus na nossa vida. Outro terceiro elemento importante na Páscoa, o próprio Deus mandou que eles comessem ervas amargas. Quando o povo de Israel comia aquelas ervas, o objetivo era que eles lembrassem do tempo amargo da escravidão. Mais de 400 anos sendo escravos. Então, quando eles comem a erva amarga, eles lembram daquele tempo amargo. Uma outra coisa importante para nós lembrarmos é que a Páscoa é um estatuto perpétuo para o povo de Israel. O próprio Deus mandou que eles comemorassem e celebrassem a Páscoa perpetuamente. Em Êxodo capítulo 22, capítulo 12, 26 e 27, se pudermos projetar aqui, o próprio Deus resume a Páscoa. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. O próprio Deus sintetizou e resumiu a Páscoa. É importante nós relembrarmos esses conceitos, porque se nós não vigiarmos, irmãos, mesmo os nossos filhos crescendo na casa do Senhor, se nós não os ensinarmos, daqui a pouco eles vão achar que Páscoa é chocolate, que é coelhinho, que é presente. Nós precisamos ensinar a nossa casa, aos nossos filhos, o que é verdadeiramente a Páscoa, a própria Páscoa que o próprio Deus criou.
Irmãos, essa Páscoa que nós citamos aqui, ela era uma prefiguração de uma Páscoa perfeita e completa, que aconteceria cerca de 1200 anos depois. Jesus foi a nossa Páscoa, amém? Estamos aqui por causa dele, é por causa do sangue dele. Pois bem, mais de 1000 anos depois, Jesus reúne seus discípulos, e aí nós entramos no texto de hoje. Ele deseja celebrar a Páscoa com seus discípulos. Agora, algumas recomendações importantes ele fez nessa celebração de Páscoa. Veja comigo aqui no capítulo 22 ainda de Lucas, o versículo 14. Veja o restante da história. E quando chegou a hora, Jesus se pôs à mesa, e com os apóstolos estavam com ele. E Jesus disse para eles: eu tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Porque eu digo para vocês que vocês nunca mais a comerão, até que essa Páscoa se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, porque eu vos digo que de agora em diante não beberei mais o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo para os discípulos é que a próxima ceia que eles teriam juntos não seria mais naquela vida. Os discípulos talvez não estivessem mensurando o que Jesus estava querendo dizer quando ele disse que se entregaria. Pedro disse: não, Senhor, não faz isso não. Que isso? Que história é essa de se entregar? Fica aqui com a gente, está tão bom. O Senhor está fazendo um monte de milagre, a gente está indo junto com o Senhor para tudo que é lado. Esquece essa coisa de entregar-se. Os discípulos ainda não tinham entendido o que Jesus estava ali para fazer, para doar-se, para entregar-se como um cordeiro. Por isso que ele desejava ter aquela Páscoa, para ensinar os discípulos que ele era a Páscoa. E ele disse que a próxima Páscoa, a próxima ceia com eles, seria quando fosse estabelecido o reino de Deus. E nós precisamos entender uma coisa aqui. Entenda bem o que nós vamos dizer. Hoje, 2018, entenda isso, irmão. Ainda não foi estabelecido o reino de Deus. Assim, pastor, se explique. 2 Coríntios 4 diz que Satanás é o Deus desse século. Está lá na sua Bíblia. João 12:31 chama Satanás de o príncipe deste mundo. Olha a sua volta, ao seu redor, irmãos. Por que leis nós somos regidas? Olha quanta violência, olha quanta corrupção, olha quantas tragédias, olha quantas coisas terríveis acontecem por causa do domínio do pecado. Permitiu Deus que por um breve espaço de tempo nosso mundo seja governado por esse príncipe das trevas. E nós somos estrangeiros nessa terra. Olha a sua responsabilidade de habitar num mundo onde tudo contribui para que você não sirva a Deus. Tudo vai contra o que você crê. E cada dia mais, tudo está mudando para desafiar aquilo que você crê. Mas chegará um dia, irmãos, e nós cristãos temos que esperar com a maior alegria e a maior esperança da nossa vida, em que chegará o dia em que Jesus voltará para buscar, para arrebatar o seu povo. Você espera por esse dia? Essa precisa ser, irmãos, a principal esperança nossa. Tem muita gente que tem optado por seguir ao Senhor por causa de promessas terrenas, e pessoas estão se aproximando de Deus porque esperam receber dele uma casa nova, um carro zero, um emprego melhor. E pessoas estão se relacionando com Deus por bênçãos terrenas. E quando Deus não faz aquilo que a pessoa quer, ela muda de igreja, muda de religião, até conseguir o que ela quer. Mas a maior de todas as promessas do nosso Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, é que Ele voltará para buscar a sua igreja. Não há promessa superior a essa, e nós, igreja, esperamos por esse dia, irmãos. A palavra do Senhor diz em Tessalonicenses que o Senhor, dada a ordem, virá e nos buscará. Ele não, num primeiro momento, a Bíblia diz que Ele não pisará nessa terra. Nós seremos arrebatados, que estiverem vivos, e nos encontraremos com Ele nos ares. Isso não é uma história de ficção, isso é palavra de Deus, e nós cremos nisso. Não sabemos o dia. Muitas pessoas já tentaram marcar dia, hora, e nunca acertaram, porque nós não sabemos o dia e não nos compete saber. Apenas a Deus Pai. Quando chegar esse momento, irmãos, de a igreja
se encontrar com Ele. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados. Nos encontraremos com o Senhor nos ares. A partir desse momento, irmãos, começa um momento em que nós esperamos com toda esperança e alegria do nosso coração. A Bíblia chama esse momento de as bodas do Cordeiro. E neste momento, o próprio Senhor Jesus ceará com a sua noiva, com a sua igreja. E esta promessa que Ele fez a esses discípulos se cumprirá, porque o próprio Senhor Jesus estará conosco, celebrando. Nós poderemos olhar para Ele e ver o Cordeiro de Deus com os nossos próprios olhos, que entregou a sua vida por amor, e que estará agora nos recebendo, para reinarmos com Ele. Você crê nisso, irmãos? Após esse tempo, a Bíblia diz que Jesus volta à terra, para iniciar o que nós chamamos de reino milenar. Não sei se você lembra daquela profecia de Daniel, quando Daniel vê aquela estátua que simbolizam os governos, e de repente uma pedra vem e derruba aquela estátua, e essa pedra cresce até tomar a proporção de toda a terra, assim como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Essa profecia acontecerá quando Jesus voltar e aí sim pisar os seus pés nessa terra e começar o seu governo milenar. A sua igreja agora já com corpos glorificados, uma igreja santa, purificada, livre da influência e da tendência do pecado, serão seus ministros, seus governadores, e a terra experimentará um governo como nunca houve. Mudam políticos, muda governantes, mas jamais houve um governo justo, santo, perfeito, sem mácula, sem ruga, sem nada, como haverá o governo de Jesus. E nesse período, queridos, o reino de Deus se estabelecerá. A Bíblia diz em Isaías, em Zacarias, em vários outros profetas, as características desse reinado de Jesus. A paz reinará, a justiça e a santidade emanarão do Monte Santo de Deus. Não haverá mais injustiça dos governantes, não haverá mais corrupção. A bênção será tão grande que afetará positivamente até os animais. A Bíblia diz que o leão andará e pastará junto com o cordeiro, uma criança poderá até brincar com uma serpente. Isso não é uma coisa figurada, é literal, vai acontecer quando o governo e o reino de Jesus chegar o tempo. Você crê nisso, igreja? Nós esperamos por esse momento. Nós não podemos viver um cristianismo apenas das coisas terrenas. Nós não podemos viver um cristianismo apenas das bênçãos materiais. Paulo disse que se nós esperarmos de Cristo apenas nessas coisas, apenas aqui nas coisas da vida, então nós somos os homens mais miseráveis desse mundo. Que o cristianismo verdadeiro é crer no porvir, no que o nosso Deus fará no porvir. Eu quero sintetizar dizendo que Jesus voltará para nos buscar. Aqui no versículo 19, ainda no capítulo 22, no versículo 19, a Bíblia diz que Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu, deu aos seus discípulos e disse: "Este é meu corpo oferecido por vós, façam isso em memória de mim." E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós." Jesus está exortando seus discípulos a que eles jamais esquecessem da maior prova de amor que o mundo já viu. Lembrar, irmãos, do sacrifício de Jesus não é simplesmente ter uma vaga lembrança, porque eu creio que vocês sabem, mas no Brasil, por exemplo, 90% do Brasil se declara cristão. Isso quer dizer que 9 a cada 10 pessoas que você encontra na rua se declaram lá no censo do IBGE como cristãos. Mas, irmãos, se isso fosse verdade, nosso país certamente não estaria como está. Se 9 a cada 10 pessoas vivessem os preceitos de Cristo, de amar o próximo, de amar a Deus e amar o próximo, certamente nós não estaríamos como estamos. Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: façam isso, comam o pão, tomem esse cálice e jamais se esqueçam do que eu fiz por vocês. Lembrar-se do sacrifício de Jesus, irmãos, não é apenas na memória, mas é viver em função do sacrifício de Jesus. Eu não sei se você conhece essa história, uma das histórias que mais impactou a minha vida. A história de 2 jovens moravianos. Eles eram da igreja dos irmãos morávios, há muitos anos atrás. Eles descobriram que existia uma ilha na Índia, onde uma pessoa tomou conta daquela ilha, e tinha cerca de 2.000 pessoas que moravam lá, e todas aquelas pessoas eram escravas.
Aquele homem que tomou aquela ilha fez daquelas pessoas escravas. E esses dois jovens de aproximadamente 20 anos descobriram aquela ilha. Entraram em contato com aquela pessoa que comandava a ilha. E disseram: nós queremos ir para aí como missionários nesse lugar. E a resposta que eles receberam foi: jamais entrará um missionário na minha ilha. Jamais entrará algum tipo de religioso na minha ilha. Aqueles jovens, um pouco decepcionados, pediram estratégia de Deus. E a estratégia que eles acharam foi oferecer-se como escravos para viver para sempre naquela ilha. Entraram em contato com o dono da ilha e disseram: nós queremos ser seus escravos. E a resposta que receberam foi: vocês podem ser meus escravos, mas não tem volta. E outra coisa, não vou dar passagem de barco para vocês virem para cá não. Vocês têm que se virar para chegar aqui. Aqueles jovens conseguiram recursos para serem escravos. E na sua despedida, eles olharam para trás e gritaram o seguinte: que o Cordeiro Imaculado receba a recompensa do seu sacrifício. Aqueles jovens entenderam na prática, irmãos, o que era relembrar o sacrifício de Jesus. Eles se ofereceram como sacrifício a Cristo e aqueles homens que estavam naquela ilha, que jamais ouviriam a palavra do Senhor. Relembrar o sangue e o corpo de Jesus na cruz do Calvário não é apenas uma vaga lembrança, mas é viver em função disso, oferecendo-se como sacrifício. E nesse mesmo contexto, aqui no capítulo 20, no versículo 24, a Bíblia diz que suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles deveria ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre vós, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, mas eu estou no meio de vós, eu sou como o que serve. Irmão, sabe qual é uma das maiores aplicações práticas na nossa vida da Páscoa, nos dias de hoje? É que Jesus nos ensina que quem quer ser o maior, precisa ser o menor. Jesus nos ensina que, ao contrário da nossa sociedade, que o maior é quem tem muito, quem tem muitas posses, quem acumulou muitos bens, ou quem tem muito estudo. Para o Senhor Jesus, o maior é o menor, é o que serve, é o que se doa, é o que se entrega, é o que sacrifica-se, é o que sacrifica a sua vida, por amor a Deus e por amor aos outros. Eu quero concluir, irmãos, ou me aproximar perto da conclusão, dizendo que quase 2000 anos depois de Jesus ter dito essas palavras, Ele ainda nos desafia a, como aqueles dois jovens moravianos, a entregar a nossa vida como sacrifício em favor do próximo. Ele entregou a sua vida e nos deu o maior exemplo de sacrifício, de amor e de graça que o mundo já viu. E Ele nos desafia a fazermos o mesmo. A Páscoa, por nós cristãos, ela não pode ser apenas uma festa que a gente lembra de cumprir porque está no calendário, mas a Páscoa para nós deve ser a maior lembrança diária que o que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele nos desafia a fazermos também todos os dias. Amém, irmãos? De entregarmos a nossa vida por amor, de nos sacrificarmos a Ele e ao próximo por amor. O Cordeiro de Deus entregou a sua vida pela humanidade para resgate, salvação, libertação de uma vida de escravidão. O seu sangue nos conduziu, tirou-nos do reino das trevas e nos levou para, como diz a palavra do Senhor, para o reino da sua maravilhosa luz. Ele nos chama a agir como Ele. Ele nos chama a dar a outra face. Irmãos, que desafio grande. Por exemplo, eu costumo dar esse exemplo de vez em quando lá na capela, que se você quiser descobrir quem é crente de verdade, veja essa pessoa no trânsito, dá uma voltinha no carro com ela, que aí você vai descobrir se o caboclo é crente mesmo. E se tem um lugar que a gente é provado, é no trânsito. E quando uma pessoa grita com você, o seu interior já quer gritar de novo, mas se você naquele momento lembrar que você tem que agir como Jesus, mesmo estando certo, a
abaixe o vidro do carro e diga: por favor, me desculpe, perdão, Deus abençoe o seu dia. Ah, pastor. Mas é isso, eu creio que é o que Jesus faria. Dê a outra face, tome o prejuízo, não faça o que todo mundo faria. Não é bonito aquela frase que a gente aprendeu desde criança, que eu dou um boi para entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. É muito feio isso, a gente aprendeu que é bonito. Alguns pais aqui talvez ensinaram isso aos filhos: olha, se você apanhar na escola, quando você chegar em casa, tu vai apanhar de novo, porque filho meu não apanha. A gente aprendeu essa coisa de sempre revidar e bater e ganhar e nunca ficar no prejuízo. E Jesus, com o seu sacrifício na cruz, nos ensina: tome o prejuízo, dê a vez, dê a outra face. Jesus nos ensina a amar sem esperar receber nada em troca. Quando você ama alguém, porque essa pessoa pode te oferecer alguma coisa, então não é o amor do padrão de Deus. Jesus, quando sacrificou-se na cruz, ele sabia que grande parte da humanidade não receberia e não reconheceria aquele sacrifício, mas mesmo assim ele se doou por amor. A nossa luta, irmãos, nós militares, claro que fizemos um dia o juramento de sacrificar-nos com a nossa vida, se for necessário, e faremos. Fomos chamados por Deus por isso, para, como militares, defender a soberania da nossa nação. Óbvio, estamos aqui para isso. Mas o Senhor nos desafia também a lutarmos com os nossos joelhos no chão, não apenas com os nossos fuzis e com as nossas armas. A luta do cristão militar, a luta pelo seu país, primeiramente deve ser com os joelhos dobrados no chão, orando, clamando, pedindo a intervenção de Deus na nossa nação. A palavra do Senhor diz que se o meu povo, vocês lembram? Se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, Ele ouvirá dos céus, responderá ao nosso clamor, sarará a nossa terra. Nós somos desafiados por Jesus a não desistir de quem nos trai ou de quem nos abandona. Pedro, naquela animação toda: Senhor, sou eu, fechamento seu. Se o Senhor for preso, estou junto. Se o Senhor for morto, estou junto. E Jesus diz: Pedro, essa noite ainda, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Pedro negou. Tenho para mim que aquele sentimento de culpa ficou remoendo no coração de Pedro, até Jesus ir buscá-lo novamente na praia. Jesus não desiste de quem trai, Jesus não desiste de quem o abandona. E se nós observarmos a Páscoa e aplicarmos a Páscoa na nossa vida, nós agiremos como Jesus e não desistiremos de quem merece que seja desistido. Nós não desistiremos de quem nos trai, nós não desistiremos de quem nos machuca, nós jamais desistiremos de quem nos abandona. Se agirmos como Jesus, então jamais desistiremos de quem aos olhos do mundo merece que seja desistido. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus nos envia como cordeiros no meio de lobos. A nossa sociedade, a sistemática de pecado que domina o nosso mundo, são os lobos. O pecado, as pessoas que estão debaixo do domínio do pecado, são os lobos. Mas o Senhor Jesus nos manda e nos comissiona como ovelhas, que por amor doarão a sua vida pelas pessoas que nos tratam, até muitas vezes nos tratam mal. Eu quero terminar, queridos, dizendo que a Páscoa para nós, cristãos, deve ser o maior memorial de sacrifício de amor que a humanidade já viu. A Páscoa nos deve estimular a fazermos o mesmo, a sermos os cordeiros de Deus, que darão a nossa vida por amor ao próximo, como o nosso Mestre Jesus nos ensinou com o seu exemplo na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Quero pedir que você, por favor, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós queremos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a colocarmos em prática tudo isso que nós lemos na palavra dEle. Oferecer a nossa vida como sacrifício, de vezes parece até antinatural. Parece que o nosso desejo sempre é rebater da mesma forma, é machucar quando nos machucam. Parece que o nosso desejo é nunca dar o que nós não recebemos.
parece-nos que dificilmente, naturalmente, nós vamos querer nos oferecer como sacrifício. Nessa manhã, Senhor, eu peço por mim, pelos meus irmãos, por nós, a tua igreja nesse lugar, que tu nos faça sermos como o Cordeiro Pascal, que o Senhor nos faça oferecermos a nossa vida como sacrifício vivo para ti, para o teu reino, para a tua obra, para as pessoas que estão ao nosso redor. Senhor Deus, não nos permita vivermos para nós mesmos, não nos permita achar que a nossa vida é preciosa para nós mesmos, quando há tantas pessoas ao nosso redor que precisam que nós nos ofereçamos como sacrifício em favor delas. Cordeiro de Deus, encha o nosso coração do amor que tu tens em teu coração, nos ajuda a amar no padrão que o Senhor amou. Humanamente isso é impossível, Senhor, mas se o teu Espírito Santo nos preencher, se nós formos cheios do teu Espírito, se formos semelhantes a ti, então seguiremos os teus passos, te amaremos e entregaremos a nossa vida como sacrifício. Cordeiro de Deus, como aqueles dois jovens que um dia disseram, nós também dizemos que o Senhor receba a recompensa pelo seu sacrifício nas nossas vidas. Como a palavra do Senhor diz, nós também dizemos, olha para nós, Senhor, e veja o fruto do teu penoso trabalho. Somos nós fomos comprados por teu sangue, o teu sangue limpou a nossa vida, o teu sangue entrou na nossa história, limpou os pecados, nos livrou da morte eterna e nos trouxe para uma vida eterna contigo. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado. Nessa manhã, tu és adorado por este povo, tu és exaltado, tu és o único. Jesus, tu és o nosso Deus, tu és o amado das nossas almas. Nós somos a tua noiva e aguardamos ansiosamente pelo dia em que estaremos para sempre contigo. Em nome de Jesus, em teu nome, nós oramos.